Pode-se estabelecer uma grande cidade a essa altura? E se essa cidade for a capital de um país? Quão próspera ela seria? Estamos falando da Bolívia, um país da América do Sul com uma área territorial equivalente a 1/10 do tamanho da China. Quase 70% do território da Bolívia está em áreas planas de baixa altitude. No entanto, o país estabeleceu sua capital no Planalto dos Andes, com uma altitude média superior a 3.650 metros, onde a altitude máxima ultrapassa 4.000 metros. Essa escolha pode parecer surpreendente, mas a existência de La Paz prova que é possível. Como a capital de fato da Bolívia, La Paz é uma cidade vibrante e grandiosa que atrai muitas pessoas. Então, como um lugar aparentemente inóspito se tornou a capital do país? Que paisagens únicas possui? No vídeo de hoje, vamos explorar La Paz, a capital mais alta do mundo, com mais de 3.650 metros de altitude. La Paz está localizada no centro-oeste da Bolívia, um país multiétnico da América do Sul. É a terceira maior cidade do país e possui a segunda maior área metropolitana. Embora a Constituição boliviana estabeleça Sucre, a 40 quilômetros a sudeste de La Paz, como a capital oficial, a maioria das instituições governamentais, incluindo o Palácio Presidencial e as embaixadas, estão em La Paz, tornando-a a capital de facto da Bolívia. La Paz está situada em um vale no Planalto do Altiplano, na Cordilheira dos Andes, com altitudes que variam de 3.000 metros no fundo do vale até mais de 4.000 metros no topo das montanhas. Isso não apenas concede a La Paz o título de capital mais alta do mundo, mas também proporciona uma paisagem urbana única. No mirante Quiliquili, localizado em uma encosta no centro da cidade, é possível apreciar toda a paisagem urbana, com casas escalonadas seguindo o relevo montanhoso, quase se fundindo com as montanhas ao fundo. À noite, as luzes da cidade delineiam novamente as montanhas, criando uma cena impressionante e acolhedora que simboliza o charme único de La Paz. A variação de altitude de mais de 700 metros na cidade também apresenta desafios significativos para o transporte urbano. Surpreendentemente, várias linhas de teleféricos foram construídas como parte essencial do transporte público, aliviando significativamente a pressão do trânsito. Desde a construção da primeira linha de teleférico em 2014, La Paz agora conta com mais de 10 linhas que cobrem várias partes da cidade, oferecendo uma vista panorâmica das densas habitações abaixo. Em muitas cidades, as áreas mais altas são preferidas pelos ricos para adquirir propriedades, mas em La Paz ocorre o contrário. As áreas mais altas, a mais de 4.000 metros de altitude, são frequentemente chamadas de zonas de proibição de vida devido a severas condições climáticas e ambientais, além da forte reação à altitude. Assim, essas áreas são habitadas principalmente por pessoas de status social mais baixo, vivendo em casas simples e com infraestrutura precária. Os ricos, por outro lado, mudarão-se para as áreas mais baixas da cidade. No sul da cidade, no bairro de Calacoto, a 3.280 metros de altitude, é possível ver belas paisagens, casas modernas, edifícios de luxo e amplas residências com jardins. A área possui boa infraestrutura, com recursos abundantes de educação, saúde e lazer, abrigando muitas pessoas de renda média e alta, destacando a polarização socioeconômica em La Paz. Mas por que, em um país com muitas áreas de baixa altitude, as pessoas escolheram estabelecer a capital em um lugar tão desafiador? Um fator importante é a presença de minerais nas montanhas. Desde que Cristóvão Colombo chegou às Américas em 1492, a Espanha começou a estabelecer postos ao longo da costa e a avançar para o interior. Em 1548, os colonizadores espanhóis ocuparam o assentamento comercial dos Incas e expandiram-no para formar a cidade de La Paz. Logo, os espanhóis descobriram ouro na região, e La Paz rapidamente se tornou a cidade mais próspera do Planalto Andino. Hoje, no centro de La Paz, ainda é possível encontrar ruas e edifícios com forte influência do estilo colonial espanhol. A Rua Jaén é um exemplo desse período histórico e cultural, com seus museus, cafés e lojas de artesanato. As fachadas coloridas, as varandas e as ruas de paralelepípedos fazem com que os visitantes se sintam em um beco europeu. Elementos da arquitetura católica, como a Basílica de São Francisco, fundada em 1581, são também um legado da colonização espanhola. A igreja, que desabou devido a uma nevasca, foi reconstruída em 1743 no estilo barroco, com ornamentações complexas. Após quase 30 anos de construção, a igreja ainda se mantém no alto da cidade,
testemunhando a história e a herança de La Paz. Em 1825, a Bolívia conquistou sua independência da Espanha. Hoje, a Praça Murilo, no centro de La Paz, homenageia Pedro Murilo, líder do movimento de independência que morreu durante a luta. Desde a época colonial, a Praça Murilo é o coração da vida política boliviana, cercada por igrejas e prédios governamentais históricos. Antes da independência, as minas de ouro de La Paz já estavam exauridas, e as descobertas de prata perto de Sucre, a 40 quilômetros a leste, levaram muitas pessoas e instituições a se mudarem para lá. No entanto, as minas de prata em Sucre também foram eventualmente esgotadas, e novas descobertas de estanho em La Paz fizeram com que o governo e os cidadãos retornassem à cidade em 1898, estabelecendo a situação peculiar onde Sucre é a capital constitucional e La Paz é a capital de facto. La Paz, uma cidade perto do céu, também possui algumas das paisagens naturais mais impressionantes. O Monte Illimani, com 6.438 metros de altitude, é a segunda montanha mais alta da Bolívia, mas por estar a apenas 60 quilômetros do centro de La Paz, é visível diariamente. Com suas encostas imponentes, contornos nítidos e cume nevado, Illimani é considerado uma montanha sagrada pelos locais e frequentemente aparece em obras de arte e lendas bolivianas, simbolizando La Paz e até mesmo a Bolívia. A cerca de 50 quilômetros a noroeste de La Paz, o Lago Titicaca é um lago de fronteira entre Bolívia e Peru. É o maior lago de água doce da América do Sul e o terceiro maior do continente. Com uma altitude de 3.812 metros e uma profundidade média superior a 100 metros, o Lago Titicaca é o lago navegável mais alto do mundo. A água azul do lago, rodeada por montanhas vastas, cria uma paisagem deslumbrante. As canas totora, abundantes nas margens do lago, são usadas pelos locais para construir barcos chamados totora e até mesmo ilhas flutuantes onde vivem e pescam. Essa paisagem única atrai muitos turistas. Ao sul de La Paz, a cerca de 10 quilômetros, está o Vale da Lua. Antigamente um vale fluvial, a área foi esculpida pela erosão ao longo dos séculos, criando uma paisagem que se assemelha à superfície lunar, dando-lhe seu nome. O terreno do Vale da Lua, semelhante ao karst, é feito de lama e não de pedra, criando uma paisagem distinta. Embora fora dos limites de La Paz, a paisagem mais impressionante do Planalto é o Salar de Uyuni, a 380 quilômetros ao sul da cidade. Há milhares de anos, um lago salgado com mais de 10.000 quilômetros quadrados começou a secar devido a movimentos tectônicos e mudanças climáticas, deixando uma crosta de sal branco cristalizado no solo. Durante a estação chuvosa, o salar se transforma em um enorme espelho, refletindo o céu e criando a famosa Sala dos Espelhos que maravilha o mundo. Portanto, embora La Paz esteja situada nos Andes da América do Sul, é um destino buscado por muitos viajantes em busca de uma conexão espiritual. Esta cidade próxima ao céu oferece vistas intermináveis de casas cobrindo montanhas ondulantes, teleféricos que conectam diferentes pontos da cidade e levam você a novas alturas, e uma rica herança cultural. Quer você esteja perseguindo a luz do amanhecer entre as montanhas, desfrutando da serenidade do lago ou passeando pelas ruas e absorvendo a história das pessoas, você descobrirá que, apesar de ser uma zona de proibição de vida em muitos aspectos, La Paz próspera nesta região alta, vibrante e cheia de vida.